Oi, Tassi. Não vamos nos atrasar, não é? Porque somos brasileiros, não vamos nos atrasar. São 14 horas em ponto no Brasil. Então, eu quero iniciar mais uma tarde de palestras, dessa feita com o Wendel Albuquerque, que foi nosso aluno, né, aqui de mestrado, e agora está na universidade. Eu queria que ele dissesse qual é a universidade. Justus Liebig Universität. Olha, tá vendo? Alemão não é bem a minha praia, mas a gente está muito feliz de ter o Wendel aqui. Aliás, o Wendel está aí, mas sempre está presente no grupo, né, Wendel? É nas publicações, a gente conta com ele. Então, hoje ele vai falar um pouquinho da experiência dele na parte de espectrometria de massas com peptídeos. Então, eu gostaria de agradecer já ao Wendel toda essa participação. Pedir para todos ficarem com seus microfones fechados. Eu vou fechar o meu e fechar a minha câmera também, para não interferir na qualidade da palestra do Wendel, tá? E já vou passar a palavra para o Wendel. Tá bom. Primeiro, eu tenho que ver aqui como é que eu vou compartilhar a minha tela. Tem um botão, Wendel, apresentar agora. Tá vendo? Estou vendo aqui. Me deixe saber se já está mostrando para vocês, né? Já está mostrando alguma coisa? Tá dizendo que você está apresentando aqui no meu. Já está mostrando, Wendel. Está mostrando, né? Já estou vendo, Wendel. Eu estou escutando o microfone aí que não está... Agora acho que melhorou, então só estão me escutando, eu acho, né? Ok. Vou começar aqui com o tema que eu escolhi, já pensando no trabalho de vocês aí no LabTech Bio, porque eu sei que tem muita gente que trabalha com peptídeo, trabalha com protease, trabalha com proteína em geral. E por isso eu também estou trabalhando um pouco aqui com a espectrometria de massa, com análise de produtos de fragmentação de proteína de vinho. Aqui eu estou no meu projeto de química de alimentos, a gente trabalha com análise de proteína do vinho. Mas aí eu vou explicar um pouquinho do que eu estou fazendo aqui e tentar também relacionar com mais ou menos com o que vocês poderiam estar interessados aí em relação ao tema. Pronto, como eu falei, eu acho que está todo mundo me escutando. Estamos escutando, Wendel. Tá perfeito o áudio. Pronto, eu queria começar a explicar, ou mostrar pelo menos como onde é que eu estou nesse momento. Aqui é o departamento de Química em geral, que é dividido em Química de Alimentos, que é o departamento que eu estou, Bioquímica, Química Analítica, Química Orgânica, e eu estou falando mais ou menos aqui de uma sala aqui, onde eu estou mostrando aqui com o mouse, se puder ver. Estou falando aqui com vocês, né? A cidade, como eu falei, é a cidade chama Gießen. O nome da universidade aqui, na verdade, é meio fácil, né? É o nome de um químico, chama Justus Liebig, e a universidade chama Justus Liebig Universität Gießen. Esse aqui é o prédio principal da universidade, que fica mais separado, é um prédio distante. Fica no centro da cidade de Gießen, e aqui é uma imagem de um ponto central da cidade de Gießen, que é a Bahnhof, que é uma estação de trem, que é bem antiga,
que você vê que a estação de trem está mais ou menos preservada do tempo antigo, porque essa cidade de Gießen, ela foi praticamente destruída durante a Segunda Guerra Mundial em relação a outras cidades, porque houve aqui o bombardeio na Alemanha, com tudo, e essa cidade em particular foi totalmente bombardeada e por isso destruída. Mas essa foto aqui da estação de trem foi um dos prédios que foram mantidos na sua forma original, né? Pronto, vamos voltar em relação aos peptídeos e análise dos peptídeos. Eu peguei alguns slides que eu tenho, juntei para mostrar para vocês. Análise de fragmentação de proteínas até um tempo era sempre mais baseada em cromatografia ou eletroforese em gel, porque, por exemplo, a gente sabe, você sabe, trabalha muito com FPLC, por exemplo, aí, você utiliza colunas que é possível você correr proteínas de um peso molecular mais alto, porque o material, o suporte da coluna permite isso. Mas como peptídeos são moléculas menores, você pode usar um sistema de maior pressão, botar um HPLC, por exemplo, e então identificar as proteínas pelo tempo de eluição. Você usa até um tempo era mais feito assim, você usa um peptídeo padrão, e você, pelo tempo de eluição, você consegue detectar os picos e saber onde está o peptídeo. E, por outro lado, os geles de eletroforese, por exemplo, vocês têm uma área que é mais relacionada a proteínas, e você vê mais ou menos aqui que as proteínas que têm um peso molecular abaixo de 20 kilodaltons, ou são proteínas menores, ou então na faixa de peptídeos que estão na 10 kilodaltons ou menores. Então você pode identificar por aí. E até então era feita a seleção dessas bandas de peptídeos, e então você poderia identificar que peptídeos seriam esses que você estava analisando. Hoje em dia, existe um sistema mais fácil devido à evolução dos sistemas de espectrometria de massa, principalmente a partir do desenvolvimento do sistema Orbitrap, que utiliza um sistema de seleção de íons fragmentados na espectrometria de massa de alta resolução, ou seja, ele consegue separar os fragmentos de proteína, os peptídeos, e então, a partir do momento que o aparelho detecta os fragmentos, aí você tem uma maior resolução e uma separação dos picos. Por exemplo, só um aumento da resolução da resolução desse pico aqui, você pode ver que um pico feito com a resolução aqui do Orbitrap de 500 mil, e esse pico detectado no mass to charge de 200, você pode, aumentando a resolução dele, que seria um pico, você consegue detectar 2 picos. Então, cada peptídeo, por exemplo, ele pode ser melhor verificado e separado a partir da resolução em um sistema de espectrometria de massa mais moderno, como é o sistema Orbitrap. Em comparação com outros quadripolos que eram utilizados anteriormente, também já houve essa evolução, e hoje em dia, devido à tecnologia, você pode inserir os peptídeos diretamente na espectrometria de massa e fica mais fácil você fazer a caracterização desses peptídeos. Eu praticamente queria mostrar aqui, falar muito sobre uma técnica que a gente utiliza aqui, que chama peptidomics. Essa técnica, ela é feita mais a partir da utilização de peptídeos diretamente injetados num sistema HPLC, um sistema de cromatografia líquida, e a partir daí você separa os peptídeos por cromatografia, e os peptídeos eles vão separados para o sistema de espectrometria de massa. Vocês podem detectar.
Então, a vantagem desse sistema é que, como mostra aqui nesse gráfico aqui, que você não tem nenhum tratamento químico para esses peptídeos. Os peptídeos são adicionados diretamente no sistema de cromatografia, então você não altera a composição desses fragmentos. Porque existem outras técnicas que você precisa fazer a digestão tríplica, com chama, metilação e outras técnicas, mas aqui você, utilizando o sistema que eu mostrei, você pode inserir os peptídeos que você tem diretamente no sistema de cromatografia, sem fazer nenhum tratamento químico, ou seja, você tem sua amostra, você trabalhou, usou, sei lá, alguma protease, vamos dizer, por exemplo, você trabalhando com peptídeos produtos do colágeno, então você utilizou alguma protease e produziu alguns peptídeos, a sua amostra, o resultado dessa digestão proteolítica, você pode utilizar os produtos e injetar diretamente no sistema de cromatografia, sem fazer nenhuma alteração. Então, é um sistema que facilita bastante e você tem uma confidência uma confidência alta dos resultados, porque não houve nenhuma alteração. A desvantagem é que o sistema ainda é caro, né, para a manutenção desses equipamentos e tudo, mas ainda no dia de hoje ainda é considerado mais caro, mas muitos laboratórios já possuem já. Então, o sistema, como eu falei, né, você se baseia em você inserir os peptídeos no sistema de cromatografia líquida e depois analisar na espectrometria de massa. Aqui é mais um exemplo, em forma de figura para ficar mais didático, né? Que é você, por exemplo, como eu falei, você tem uma amostra, você adiciona sua protease, sua peptidase, mais a sua proteína de interesse, seja lá colágeno, caseína, ou o que você está utilizando. E aí, depois da reação, geralmente, vamos dizer que existe um tempo de incubação para essa reação, você tem os produtos de peptídeos, você pode selecionar esses produtos com um filtro de algum peso molecular, mais ou menos 10 kilodaltons, por exemplo, se você estiver interessado mais nos peptídeos, né? Então, você concentra sua amostra, depois, antes de injetar no sistema LC-MS, que é de cromatografia, você vai dissolver seus peptídeos no mesmo eluente que você usa para o processo de cromatografia, que é mais ou menos o que a gente faz aí no sistema FPLC também, que a gente utiliza geralmente o mesmo tampão que a gente usa na corrida de eluição, dissolve a amostra. Então, depois disso aí, você usa os peptídeos e insere daquele mesmo processo que eu já tinha explicado, diretamente no sistema de cromatografia e vai para a identificação do sistema de espectrometria de massa. Depois disso, tem toda a análise de bioinformática, que utiliza os bancos de dados e análise molecular para saber que peptídeo é aquele, é o que chama de peptide match, e depois em que parte da proteína foi produzido aquele peptídeo. Então, esse sistema é bem interessante porque vai nos mostrar, além do peptídeo que é produzido, sei lá, a gente sabe que aquele peptídeo tem chama peptídeo bioativo, ele tem alguma ação, você pode, na sua aplicação, sei lá, tem a galera aí que trabalha com aplicação de peptídeos, você sabe, você tem uma aplicação interessante para aquele peptídeo, e a partir desse sistema, você consegue identificar que peptídeo é aquele. Então, e ainda mostrar na estrutura da proteína de onde vem aquele peptídeo. Então, é interessante, principalmente para publicação, para essas coisas. Às vezes é interessante mostrar aqui que existem algumas colunas que são mais especiais para esse tipo de peptídeo, que são as colunas que ele tem material de titânio. Ele aumenta ainda mais a capacidade de você não alterar quimicamente os peptídeos, porque esse material já não interage com a proteína, com o peptídeo, então ele vai, assim, de forma ainda mais intacta até a espectrometria de massa.
porque o objetivo, às vezes, é que o peptídeo produzido, ele vá até o sistema de identificação, que é o sistema de espectrometria de massa, da maneira mais intacta possível. Então, a gente já não usou químico, a gente está usando uma coluna mais especial para evitar alguma interação entre o material e o peptídeo. E aí é interessante demonstrar. Mas para a parte da análise molecular, como falei, né? Aqui são os resultados. Aqui, por exemplo, eu tirei um print de uma amostra minha, que aqui está até aqui é o meu nome, Wendel, que foi eu que utilizei. No sistema de banco da análise do software, ele nos dá os peptídeos que eu injetei no sistema. E aqui eu tenho toda a sequência da minha proteína, sequência de aminoácidos completa, mas em negrito, em azul, eu vou ter a parte dos peptídeos que foi produzido. Então, o que eu estou mostrando aqui é que eu consegui identificar os peptídeos na espectrometria de massa, então injetou no espectrômetro, obteve seus dados, os dados brutos, você joga no software, e o software vai lhe dizer que parte da proteína você obteve. Então, se você observar aqui, ó, isso é um exemplo de uma proteína, essa proteína, ela tem aqui, eu usei um sistema de análise molecular, que chama PyMol, e aí eu estou identificando em vermelho as partes da proteína que foram mostradas. Então, eu quis dizer, você tem por exemplo, vou levar sempre por exemplo de vocês. Você tem uma proteína que você está trabalhando com interesse. Então, você degrada essa proteína, produz os peptídeos e depois você consegue mostrar em que parte da proteína esses peptídeos são provenientes, né? Então, por exemplo, aqui no software ele me dá a parte da proteína, o peptídeo, e depois eu vou mostrar no software em vermelho aqui, eu destaco na sequência de aminoácidos, e aí ele vai me dar exatamente em que parte da proteína foi obtido esse peptídeo. Então, eu tenho a informação de que peptídeo foi esse e em que parte da estrutura ele está localizado. Então, é bem interessante. Aqui, em resumo, mais ou menos, o que eu falei, só para mostrar o contraste, se você falar em peptidomics, é a injeção direta dos peptídeos sem tratamento, e você vai para o sistema de cromatografia e análise de espectrometria de massa. Se você usa a proteomics, que é a identificação de proteínas, você tem que fazer primeiro uma digestão tríplica. Então, você usa tripsina e alquilação, metilação, outros passos que são para você denaturar a proteína, de forma a abrir e permitir que ela seja clivada para você produzir os peptídeos. Então, tem essa fase de alteração química primeiro. Então, a análise de peptídeos desse sistema é de maneira, como falei, teoricamente mais simples, porque você fez o seu experimento, sabe que tem um nível de purificação, você injeta no sistema e depois identifica. E se a gente quiser falar em quantificação, a quantidade de proteínas a quantidade de peptídeos que foram produzidos, também é possível fazer. Existem dois métodos, um método que chama marcado, que é quando você utiliza marcadores na sua proteína antes. Existe uma forma de você colocar os marcadores na sua proteína de interesse, lá, colágeno ou outras proteínas. Você faz a marcação e depois, na espectrometria de massa, você vai ver o seu peptídeo com a massa mais o marcador. Então, é uma maneira de você verificar o seu peptídeo. Mas uma maneira mais simples que é usada hoje em dia chama o Label Free Quantification, que é você não usar um marcador anteriormente, mas você vai utilizar vai injetar os seus peptídeos no sistema, até agora, como eu falei, e depois, pela intensidade do pico, você vai dizer quantos peptídeos tem na sua amostra. Então, é mais ou menos, é uma maneira mais fácil, porque você não precisa fazer nenhuma alteração química, e vai dizer pela intensidade do pico, relativamente. É uma análise relativa,
quanto de peptídeo tem ali. Você pode comparar com algumas amostras, quantos peptídeos foram mais produzidos nessa amostra com na outra. Isso talvez para vocês também seja interessante, porque às vezes você utiliza uma protease que tem diferentes atividades, e você quer saber quanto essa enzima produziu mais peptídeos. Então, quando você compara duas amostras, você vai saber qual protease foi mais eficaz na clivagem. É uma maneira, se você utilizar a espectrometria de massa, você obtém os resultados melhores. E pronto, o resto das análises é feita basicamente por uso de softwares, que são de maneira... você tem que aprender a usar o software, que hoje em dia tem tutoriais, não é muito difícil. Você tendo o seu dado bruto, você insere no software e tem uma série de passos ou algoritmos que você utiliza e consegue fazer a sua identificação, detecção de picos, etc. Então, por exemplo, só um exemplo aqui, você tem duas situações de proteínas, quando a proteína é denaturada, quando a proteína é nativa, e você obtém os dados brutos, o espectro de cada um, e aí você vai comparar o espectro, como está mostrando aqui, né, fazer como é que chama? Overlap, que é colocar um em cima do outro para comparar, e aí a partir daí o software vai dizer, nas duas amostras, o mesmo pico que você obteve, qual experimento teve uma intensidade maior. E aí você pode comparar a quantidade de peptídeos que foram produzidos. Aqui é mais um exemplo de uma amostra que eu tinha. Está aqui meu nome, outra vez. As duas amostras aqui que eu utilizei, um sistema denaturado e um sistema nativo. E você pode ver pelo um gráfico 3D que é o óbvio, né? Uma amostra, quando ela é naturada, quando a proteína está aberta, é mais fácil você clivar e você obter mais peptídeos. Por isso você tem uma quantidade grande aqui relativamente ao vermelho, que é da nativa. Quando a proteína está fechadinha, que ela está no estado nativo, a protease não consegue atingir todos os pontos de clivagem que é disponível, né? Então, se a proteína estiver aberta, se ela estiver denaturada, é óbvio que você tem uma probabilidade maior de produzir mais peptídeos, e aí você vai ter pelo gráfico, a quantidade um nível, uma intensidade maior no sistema de detecção de massa. Aqui embaixo você consegue alinhar os picos das duas amostras, uma amostra vermelho e azul. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Você vê que você tem as duas amostras e existe sempre um pico de intensidade. Então, quando o sinal verde indica que esse pico foi encontrado nas duas amostras diferentes, verde e verde. Então, o mesmo peptídeo foi encontrado nessa amostra e no outro experimento, na outra amostra. Então, mostra verde e verde. Então, a partir daí, ele vai dar a quantificação. Os outros picos, por exemplo, tem verde, esse pico foi encontrado nessa amostra, e vermelho aqui não foi encontrado nessa amostra. Então, ele não mostra aqui, você vê aqui, não vê o vermelho e o azul aqui, porque só foi encontrado em uma amostra o pico. Então, você não dá para quantificar, mas é uma quantificação relativa. Então, nos dois experimentos, eu não tenho um número de quantos peptídeos ou alguma coisa desse tipo, mas eu tenho a intensidade do sinal, isso você sabe que tem mais peptídeos lá naquela amostra. É possível ainda fazer uma quantificação melhor de peptídeos, se você tiver um método paralelo. Agora é um pouco mais complicado, mas você pode, sei lá, utilizar, não sei, Bradford, por exemplo, é mais a proteína, mas você pode tentar relacionar a intensidade do pico, se você usar uma quantidade padrão de concentração que você já conhece, então você pode talvez relacionar em relação a números, né? Número em miligramas por ml, alguma concentração. Aqui é outro exemplo do mesmo caso. Você tem aqui um pico, e você tem que na amostra denaturada esse pico foi maior do que na outra amostra nativa, já mostrando a mesma coisa. E aí, na parte de aplicação,
Na parte de aplicação, você tem aqui, você já conhece bem aí bastante, você sabe. Aqui eu usei um exemplo de proteínas de alimento, né? Mas aí, vocês, no LabTech Bio, dos experimentos que vocês fazem, tem as aplicações, de onde vêm as proteínas, de onde os peptídeos são utilizados, como vocês aplicam os peptídeos, e tem as atividades bioativas deles, antimicrobiótica, anti-inflamatória, antioxidante, anticancerígena, e aí vai. E aí você vê, associada a essas aplicações, se é possível identificar os peptídeos nessa metodologia, nessas técnicas que eu comentei, e utilizando o sistema de peptidomics, espectrometria de massa, você caracterizar esses peptídeos de forma intacta, sem nenhuma alteração química, saber de onde vêm os peptídeos na estrutura molecular da proteína, é uma informação também muito importante. Você tem saber de que parte da proteína, quais são a sequência de aminoácidos desse peptídeo, a sequência. Então, efetuando esse experimento, você tem uma quantidade grande de informação que vem associada. Então, é uma técnica que é relativamente recente, mas que está já facilitando muito o trabalho, que você evita, na caracterização, evita um trabalho muito grande, né? Eu estou chegando ao final, aqui eu, mais uma vez, mostrando aqui a minha participação aí com vocês, no tempo que eu estava por aí, então, selecionei algumas fotos, principalmente dos momentos, assim, mais de confraternização, e do pessoal que eu sempre estava, né, mais em contato. Tem aqui o grupo dos três, o que Romero chamava os três perigosos, né, tá aí também na foto, no congresso científico. A gente estava em Natal, né? A gente foi lá, levou uns posters para Natal, o Danilo e o Felipe. E aqui mais um das nossas momentos lá na casa da professora Ana, na nossa confraternização de Natal e aniversário da professora, que eram momentos assim que todo mundo ainda fazem, né? Mas de confraternização em geral. E obrigado, né? Acho que escutaram, eu espero que escutaram tudo. Obrigado, Wendel. Eu acho que foi muito proveitoso essa palestra e eu gostaria agora de abrir para as perguntas. Eu acho que a gente pode ter muita coisa de cooperação nesse sentido, Wendel, porque você sabe que a gente trabalha com isso, com peptídeo de várias origens, tanto do colágeno, como tem da caseína, como o pessoal depois que Carol vai falar, que também está trabalhando com peptídeos obtidos a partir de resíduos de aves, né, Carol? Então, eu acho que vou abrir agora para as perguntas. Então, quem for fazer a pergunta, por favor, abra o microfone. Eu tô flexível, porque o tempo eu tenho já separei, então fica à vontade. Em relação a mim, não tem problema de tempo. Vocês podem ficar à vontade aí para discutir alguma coisa, perguntar alguma coisa. Por favor, quem vai começar? Professora Ana. Pode perguntar. Quem vai começar? Pode perguntar. Pode ser você. Wagner fez a inscrição dele primeiro, prof. Aqui na... Pode começar, prof. Tassi. Wendel, tudo bem? É Wagner. E aí, Wagner? Parabéns aí pelo trabalho. Eu fiquei com uma dúvida, quando você falou agora no finalzinho em relação à atividade biológica. Esse espectro, no caso, além de detectar a estrutura do peptídeo de forma íntegra, ele também define a função? Não. Se você souber que a função é relacionada com alguma parte da estrutura, sim. Eu diria que sim, porque se você conhecer a parte da sua proteína já, sei lá, por literatura, saber que ela tem
sei lá, uma parte que tem uma quantidade maior de aminoácidos mais ácidos, básicos, que esses aminoácidos interagem tem alguma interação com a membrana, sei lá, de uma célula. Você pode discutir a partir daí, que a literatura, sei lá, não foi identificado ou caracterizado, mas a literatura já mostra que aquela parte tem uma função mais específica, e aí depois que você conseguiu analisar com a espectrometria de massa, e você obteve a localização exata na estrutura proteica, você consegue relacionar com os dados prévios que você tem na literatura. Então, você poderia, sei lá, associar com alguma aplicação. Depende muito do caso, mas aí é mais ou menos aí. A técnica mostra para você onde está e você vai ter a sua sequência de aminoácidos. Então você Ele sequencia os peptídeos, né? Se você souber já alguma informação prévia de que essa sequência já tem alguma função específica por ter aquela sequência de aminoácidos, pode dar essa resposta que você está procurando. Esse equipamento, ele segue aquele princípio do Maldi-Toff? Não, ele não é a aplicação MALDI, a fragmentação dele é feita por electrospray, que é né, ionização por spray. Então, diretamente vocês injetam no sistema de cromatografia e ele injeta automaticamente do sistema de cromatografia para o aparelho de espectrometria. E aí ele fragmenta por spray, né, com vácuo, e insere no sistema de vácuo do sistema. Então esse equipamento ele serve além de peptídeos, né? Ele pode servir para outros compostos. A galera, essas análises eu faço num laboratório aqui que é associado a gente, é um professor que ele ajudou a desenvolver a espectrometria de massa e de imagem, e ele usa o MALDI também. O MALDI é o sistema de injeção, né? Mas por exemplo, o sistema de MALDI TOF, que TOF Time of Flight. Hoje em dia, para esse equipamento que eu já é um pouquinho mais antigo, porque o nível de resolução que eu mostrei do Orbitrap já é de 2016 para cá. Então, esses aparelhos de espectrometria são muito mais recentes. Eu acho que hoje em dia os mais modernos do Orbitrap, que assim, revolucionou o nível de resolução, custa na faixa de, sei lá, 3 milhões de euros um equipamento, né? Então, um pouco caro. Os mais modernos, mas os primeiros sistemas do Orbitrap, eles já são mais acessíveis, porque, por exemplo, eu estou falando desses novos que são para desenvolver a pesquisa, mas os equipamentos mais antigos já estão sendo mais acessíveis para os laboratórios normais, porque o laboratório que eu falei são os muito mais recentes, então é mais para desenvolver o equipamento do que a aplicação normal, porque é difícil encontrar laboratório que tenha financiamento nesse nível, né, de milhões de euros. Valeu, Bueno. Obrigadão. Parabéns aí pela apresentação. Valeu. Posso, Joana? Pode, professora. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar o Wendel. Que bom revê-lo, Wendel. Tudo bem por aí, né? Você não mudou nada, né? Tá do mesmo jeito. Acho que não deve ter engordado nem uma grama, porque tá igualzinho. Bom, eu achei super interessante a palestra. Inclusive, a gente estava debatendo no chat, né? Como seria para comprar um equipamento desse, né, Wagner? Imagina, comprar um equipamento desse, 3 milhões de euros, né? Não, mas... para todo mundo. Tem equipamento desse que, como eu falei, muito mais acessível. Né? Assim, o exemplo que eu dei assim, que é mais para espantar mesmo. Top. Para espantar, né? Para criar o espanto, porque como eu falei, esse professor que trabalha aqui embaixo, na Química Analítica, ele foi o primeiro a desenvolver esse sistema associado com a imagem. Ele produz imagem a partir da espectrometria. Então, Então, aí a gente ficou assim, meio que pensando, né, que era muito melhor ir para a Alemanha, né? Porque imagina a experiência de você estar no laboratório top, conhecendo uma pessoa que ajudou a desenvolver a técnica que a gente utiliza tanto e que escreve tanto e que pouco sabemos a respeito, né? Porque
Raras são as pessoas, assim, que trabalham dentro do nosso laboratório, que dominam realmente essa técnica e sabem. Eu acho que o grande problema é exatamente esse, que entende tanto de química de aminoácido, desculpa, e de proteína para saber utilizar adequadamente, né? Porque imagina, você ter lá aquela sequência que você mostrou e você ter essa imagem tridimensional é algo, assim, surreal para a gente aqui, né? É algo realmente muito bom. E aí eu gostaria de saber só assim um pouquinho mais sobre a tua pesquisa aí, porque eu fiquei super interessada, né, professora Ana? Chardonnay, Sauvignon Blanc, Com certeza. Aí, eu só gostaria, não, claro que eu não vou pedir detalhes a você da sua pesquisa. Assim, qual é o objetivo? É determinar peptídeos que têm uma atividade biológica no vinho. É mais ou menos por aí. Por que esse interesse em proteína no vinho? Porque a gente sempre escuta falar que o importante do vinho são os antioxidantes, o importante do vinho são os carboidratos, né, que são degradados e vão produzir aquela coisa toda, mas proteína, bom, para mim é novidade, né, porque eu também não estou pesquisando na literatura sobre isso. Eu achei muito interessante e como eu adoro esse vinho Chardonnay, eu fiquei muito interessada. Tá bom, eu vou começar a falar um pouco sobre o comentário. O primeiro comentário é que é interessante os dados que são produzidos, assim, como eu já estou trabalhando já faz um tempo aqui, já faz alguns anos, né, que eu estou aqui trabalhando. Então, para mim, eu tenho uma facilidade, porque eu estou vendo isso quase todo dia. Se eu mostrar para vocês uma apresentação resumida, assim, para quem vocês não estão todo dia nesse trabalho, é assim uma coisa que talvez seja muito interessante. Mas vocês vê se você trabalhar todo dia não tem problema. Acho que o problema maior é você ter acesso à tecnologia, que é isso que acho que tem um gap de diferença entre a pesquisa que a gente faz aqui na Alemanha e a pesquisa que você faz aí. Porque às vezes eu converso até com o Romero do quanto que a gente trabalha aí para tirar leite de pedra, né? A gente faz pesquisa e trabalha pedra no laboratório, que não é diferente da galera daqui. Ninguém aqui é mais super inteligente mais do que aí, ou que trabalha menos ou mais, né? São do mesmo nível, só que a facilidade de você obter investimento do governo aqui, em projeto internacional é maior, então você tem mais dinheiro para comprar alta tecnologia e, consequentemente, produzir mais resultados de ponta. Então, eu acho que uma grande diferença é essa aí, você ter acesso a trabalhar com tecnologia. O resto, com leitura e trabalho diário, você consegue, né, atingir. Da segunda parte, sobre o meu experimento, eu trabalho com vinho. O meu professor é fanático por vinho. Ele bebe, ele só bebe vinho, na verdade. Quando eu fui para o Brasil na última vez, ele trouxe uma cachaça para ele, mas cachaça ele não gosta muito, não. Mas o vinho que eu trabalho, por exemplo, a gente detecta esses peptídeos e proteínas no vinho são interessantes porque, primeiro, pelo sabor. Essas proteínas do vinho, ele tem algumas proteínas que estimulam o sabor do vinho, então se é um vinho mais doce, né, ele tem algumas proteínas diretamente, tem que identificar essas proteínas, e a outra coisa é que algumas proteínas, elas causam turbidez no aspecto do vinho. Então já é uma pesquisa já mais ou menos antiga, para conseguir retirar essas proteínas do vinho, porque o vinho, Tarsina falou que ela gosta muito de Chardonnay, Sauvignon Blanc, é um produto que tem um valor de mercado grande, e além disso, os consumidores do vinho, é um consumidor de sei lá, um nível de exigência alto, porque a gente vê naqueles os provadores de vinho, né, que ele tem, o aroma é muito importante, o sabor do vinho, a idade do vinho, então é um consumidor que ele é exigente. Então, se o vinho também tem um aspecto túrbido, não é aquele vinho claro, então o valor do mercado também ele cai. O valor de mercado dele cai, e aí as proteínas do vinho, tudo vem das proteínas da uva, né? Então, é importante você saber que proteínas são essas e como elas podem ser degradadas, né, do vinho.
Tá vendo aí, professora Ana? Nós somos consumidoras de top, viu? Chardonnay é o que a gente mais gosta. Eu gosto muito, muito mesmo. Muito bem. Oi, Obrigada, Wendel. Não, só queria agradecer. Obrigada, tchau. Valeu, Tassiana. Tassiana, aproveitando a sua deixa, existe também, eu acho que a professora Tatiana está presente, existe dentro do print também as missões de professores daqui do Brasil para o exterior. Eu acho que era bem interessante, né, professora Tassiana, fazer uma missão. Bastante. Eu gostei muito, inclusive eu gostaria de saber qual é a melhor época do ano, viu, Wendel, para a gente poder fazer essa missão, né, professora Ana? Fazer uma missão até a universidade, até que eu no começo eu estava falando com o Wendel de poder trazer o professor orientador dele, aí, o supervisor, até o Brasil, que temos as missões de fora para o Brasil, que são 15 dias. Então, ele disse que ele tem uma agenda muito apertada, mas isso pode ser programado de acordo com a agenda dele, e poderia antes a missão ser do Brasil para a Alemanha, não é? Porque eu acho que abriria um leque de cooperação, Wendel, porque a gente tem essa linha. Se a gente pudesse fazer esse gap com vocês aí, seria muito bom. Também acho. Eu acho que assim, tudo depende de falar mais com o professor. Eu acho que assim, essa parte de vocês virem para cá, eu acho que para ele é mais tranquilo do que ele procurar um espaço na agenda dele para ir para aí. Mas, como eu falei, tudo depende dele, né? Eu não tenho assim, nenhuma ideia da agenda dele, porque, como eu falei, ele está sempre viajando, ele viaja bastante, por isso que ele precisa da gente aqui, para dar conta dos estudantes, né? Porque ele sozinho não dá conta, é impossível. Mas acho que se combinar na agenda dele, ele talvez seja feliz de ir para aí, né? Conhecer também a Porto de Galinha, essas praias aí, talvez ele goste. Perfeito, perfeito. Alguém mais está inscrito, Joanise? Aqui não, prof. Eu não sei se vai querer abrir o microfone, mas no chat ninguém se inscreveu, não. Eu queria. Vai, Romero. Na verdade, eu conheço o Wendel há um tempo, né? E aí nós temos agora 30 pessoas aqui no chat. Na verdade, sobre a espectrometria, eu não tenho nenhuma pergunta. Eu queria, professora, se permitisse, o Wendel também, que ele falasse, já que a gente tem muitos alunos aqui de mestrado e doutorado, que eu acho que é importantíssimo esse final da palestra dele, mostrar ou apresentar para vocês como foi a ida dele para a Alemanha, né? Porque eu e a professora Ana, a gente vivenciou isso de perto, né, professora? Desde o início, né? E não sei se todos sabem, mas o Wendel é fisioterapeuta de formação. Então imaginem um fisioterapeuta hoje trabalhando com espectrometria de massas. Mas ele é físico também, não é, Wendel? Isso é surreal, né? Então, assim, a experiência de Wendel para a Alemanha, né? Ele não foi contato com nenhum professor. Eu queria que, na verdade, assim, para vocês entenderem, não sei, para esse ano a gente não vai conseguir, mas para 2022, eu acho, 2022, né? Uma vez que o programa de pós-graduação lá é Biologia Aplicada à Saúde e o Biociência Animal, né? Geralmente conseguem enviar alunos para o exterior. Então, eu acho que seria muito válido, nesse final da entrevista de Wendel, né, da palestra dele, essa experiência que ele teve de ir para a Alemanha. Eu queria que você relembrasse, meu querido, se fosse possível, professora Ana, em 5 minutinhos, relembrasse sua trajetória de você ir para a Alemanha, né, aprender alemão com esse propósito, aprender inglês e se tornar um pesquisador exímio que você é hoje, bicho. Então, eu tenho que parabenizar e eu queria que, se tivesse tempo, você pudesse falar isso aí. Não sei se agora ou no final. Não, eu acho que agora já poderia, Romero. Eu acho interessante, viu, Wendel? É por conta para motivar as pessoas, porque as pessoas às vezes pensam, porque a gente está no Nordeste, está no laboratório, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Qual é a perspectiva que você, ao chegar no grupo, o que é que isso te proporcionou?
a tua trajetória até chegar aí na Alemanha, porque a gente está com 29 pessoas aqui, de alunos que precisam ter essa motivação de ver que tudo é possível. Essa motivação, perfeitamente. No sentido de motivar. Tá bom, vou tomar esses minutos aí que o Romero pediu. Tentar falar um pouco da trajetória e também tentar mostrar para o pessoal novo, né, que está chegando aí, como, talvez, assim, ter até a oportunidade de fazer algum estudo no exterior, que a experiência é interessante. Eu acho que um ponto importante da minha palestra hoje, por ser já formado aí com de arquitetura, tem um o microfone do Romero está dando um ruído aí. É bom tu ligar os microfones. Com relação à motivação, né? Porque a visão que eu tenho aí do grupo e da pesquisa no Brasil e Nordeste, em geral, como a professora falou, é o seguinte, que a gente trabalha pesado, como eu via, né, no laboratório SEI, também pela minha amizade com o Romero, muito no laboratório, o quanto que a gente está empenhado em obter os resultados e publicação, tudo, e o grupo de vocês, assim, como agora eu tenho uma visão mais internacional, porque aqui eu tenho muito contato com o pessoal da China, Índia e tal, é um grupo que é grande, trabalha bastante, publica também bastante, então aí vocês têm uma oportunidade de estar sempre mais em contato, assim, com a parte direta da ciência, né, que é publicação, que é destaque aí num grupo de vocês. Mas a oportunidade de fazer a pesquisa no exterior também ajuda bastante, né, para você ter, como eu falei, assim, contato com outros pesquisadores e abrir sua visão no campo da ciência em geral, para obter uma publicação de maior impacto. E como eu falei, né, se você vier para um país que tem uma estrutura para a ciência melhor do que a gente tem no Brasil, porque a gente sabe que há algum tempo a gente vem sofrendo perda de investimento no Brasil, mas aqui na Alemanha é um governo que está há alguns anos relativamente estável, e o investimento na ciência é muito alto, muito alto. Então você está sempre com novos projetos patrocinados pelo governo, equipamentos. Então, como eu falei, né? Aí que entra a parte da diferença. A gente aí trabalha pesado, estuda muito também, mas às vezes não tem o acesso à nova tecnologia. Então, para a galera que está começando aí, que eu sei que tem estudante novo aí que estuda pesado também, se interessa bastante, uma oportunidade de fazer um intercâmbio por alguns meses é você ter acesso a essa tecnologia e aprender mais, né? Utilizar os seus conhecimentos que você já tem, porque isso a gente não precisa de muito investimento, o trabalho pesado e estudo, e ter acesso à tecnologia. Isso, eu acho que faz a diferença, você ter a oportunidade de sair e ter esse contato com tecnologia mais de ponta. E aí é o ponto, né, que eu falei que eu tive essa oportunidade, mas aí, por exemplo, quando eu cheguei, já faz mais, vai fazer em setembro 3 anos que eu estou aqui, né? Então, quando eu cheguei, eu estava mais fascinado com tudo, né? Com a estrutura, com a quantidade de investimento, tudo, era mais fascinado. Mas hoje em dia, por exemplo, eu consigo falar com vocês assim mais honestamente, mais aberto, dizer qual é a diferença sem tentar aumentar alguma coisa, ou dizer que aqui é melhor que aí, ou tal coisa. Eu vejo mais a realidade, porque também aqui a gente apanha bastante, né? A gente com equipamento que não funciona, outras coisas, a gente vai se acalmando mais. Mas aí eu diria a vocês que essa é uma das diferenças fundamentais, você ter o acesso, sair daí, passar um período no exterior, se você quiser, e ter o acesso a uma tecnologia, que é o que a gente, infelizmente, ainda não tem tanto acesso.
Um fundamento básico para essa oportunidade, e agora diretamente para os estudantes assim, de mestrado, bacharelado que estão ouvindo, é o conhecimento da língua. Isso é muito importante, principalmente o inglês. No inglês você pode ter acesso a qualquer país do mundo, falando um inglês fluente. Então, quem tem essa ideia de fazer algum intercâmbio em algum país, precisa fundamentalmente estar com inglês de ponta, um inglês bom, porque às vezes você pensa muito assim, né? Eu vou para lá e lá eu me viro, mas não é verdade. A sua vida, depois de algum tempo, é muito dependente da língua. E aqui na Alemanha, por exemplo, você vem com inglês, você consegue ainda sobreviver, mas para a vida diária você tem que desenvolver no alemão, porque ninguém quer a todo tempo tá falando com você, trocar sua língua mãe, sua língua nativa, para o inglês, porque você está lá no meio de algum grupo, né? Então, essa é a diferença. Então, quem tiver a oportunidade de também, paralelo aos seus estudos, que está tendo agora bacharelado, mestrado, está estudando sempre o inglês, ler publicação, ter uma oportunidade de praticar, é fundamental. Eu sei que tem muitas oportunidades abertas. No meu caso, eu ainda fui uma parte daquele grupo que teve um boom de bolsas alguns anos atrás, que era o Ciências Sem Fronteiras bombando, mandando estudantes para fora. Ali, quando eu tive a primeira ideia de fazer meu doutorado no exterior, então tive um processo de aplicação de 2 vezes, quase um ano. Já no final, acho que a professora Ana e o Romero, os outros lembram, já no final daquela crise, já peguei o final das bolsas, que a gente estava fazendo uma cooperação com a Dinamarca, já tinha tudo pronto, o contato com a professora Tereza, a carta da universidade, eu tinha sido aceito pela universidade, tudo, mas aí o dinheiro faltou nos cofres do governo naquela época, era uma época de impeachment, aquele negócio todo, e aí faltou o dinheiro do governo brasileiro, então não foi possível ir para lá, e aí eu já tinha um conhecimento do alemão, já tinha começado a estudar na Federal, na época que eu estava estudando física na Federal, e aí comecei a aplicar também aqui na Alemanha. E aí eu conversei com esse professor que ele trabalha na área de enzimas, e eu acho que, na verdade, ele ficou bastante interessado porque ele viu minha experiência já também muito devido ao grupo, né? A parte de proteínas, algumas publicações, quando eu mostrei o currículo para ele, enzimas, ele pode ter se interessado, porque ele também trabalha com essa parte um pouco mais biológica, né? E aí eu acho que o fundamental também, porque eu mostrei na época também, como eu falei, né, eu tinha certificado de inglês, tinha certificado de alemão, mais intermediário, então a língua aqui também faz muita diferença. Então, eu acho que vale a pena você ter essa ideia. Então, fica os 2 pontos de motivação, né? Que você sair um pouco para abrir sua visão, se você tem interesse de entrar na área científica, ter uma carreira acadêmica, ter essa motivação de ver algo novo, sair e conhecer pesquisadores com visões diferentes para sair daquele mundo fechado que é um laboratório, porque a pesquisa é de laboratório, mas também elas têm essa expansão mundial, que você tem diferentes ambientes, né? Só pesquisa, mas também interação interpessoal, projetos, parcerias, que também é muito forte também, eu esqueci de mencionar a professora Ana, que tem as parcerias internacionais, que ela sabe como é importante também para o desenvolvimento da pesquisa, e a outra motivação é a parte da língua, né? Você aprender um idioma novo e se desenvolver mais. Então, fica aí um incentivo, uma motivação para essa galera nova que está chegando também para o futuro aí. Posso falar uma coisinha? Pode. Ô, professora, então, assim, Wendel, na tua fala, eu estava aqui pensando, depende exclusivamente, praticamente, da pessoa querer, né? Porque você falou aí de aprender uma língua que depende da pessoa querer. Publicação de artigo para engrossar, digamos assim, o currículo depende da pessoa também, de trabalhar e de querer publicar, porque muitas vezes o que a gente vê é que o aluno ele se preocupa demais em estar no laboratório, né? Muitos deles,
fazendo os experimentos e tudo mais, mas poucos se preocupam em escrever aquilo que está obtendo de resultado. Então, a parte da escrita é algo doloroso. Quando chega no final da dissertação, no final da tese, para escrever os artigos, meu Deus do céu, um Deus nos acuda. Né? Então, assim, tudo depende da motivação da pessoa querer, de você traçar uma meta para a sua vida. E eu acho, assim, que você é um exemplo claro disso. Eu tive pouco contato com você, assim, inclusive, engraçado, hoje a gente estava conversando, eu e o Joanis, durante a aula, exatamente sobre isso. Poxa, o Wendel, eu acho que era alemão na outra encarnação e nessa caiu no Brasil por acaso e resolveu que queria voltar para lá, né? Porque é bem assim, você falou, né? Você fez uma Ciência Sem Fronteira, depois decidiu que queria ir, aí se preparou, estudou inglês, estudou francês, começou a aplicar, como você falou, mandar currículo, mandar falar com as pessoas. Então, assim, apesar da professora Ana ter um excelente grupo de parcerias internacionais, né, que, como você falou, você quase foi para a Dinamarca, mas o seu destino era a Alemanha, tanto é que não foi nem por intermédio da professora Ana, né, você que descobriu o professor, você que entrou em contato, você que fez tudo, e, na verdade, agora você é o nosso contato em relação a esse professor, né, então foi todo o mérito seu. Isso é muito importante, eu acho que a grande motivação é você próprio, né, você querer, é você colocar uma meta na sua vida e traçar e ir embora, e saber que existe uma linha entre dois pontos, e essa linha ela tem que seguir, né? Meus parabéns, eu acho que você é uma pessoa vencedora acima de tudo, e eu gostaria de lhe dar meus parabéns por tudo, e que você continue aí com toda essa perspicácia e com essa humildade, porque como eu falei, você não mudou nada, inclusive na questão de como você fala, né? Você tá igualzinho como você saiu daqui, não tô vendo ninguém assim, grande assim, porque eu sou maioral, porque eu estou na Alemanha. Não, você está uma pessoa normal. Isso é muito legal também. Isso mostra maturidade, né? Uma maturidade que você adquiriu que é sua. Meus parabéns, tudo de bom, que você consiga muito mais sucesso aí ainda. E vamos ver se a gente consegue fazer uma missão e a gente tomar um chardonnay ao som de uma musicazinha sua, né? Porque eu sei, eu acompanho você no Instagram, você toca, né? Você tem uma bandinha e achei muito legal. Tchau, professora. Obrigada pela oportunidade. Eu só querendo exemplificar, na época que o Wendel falou que pediu a bolsa, realmente estava uma época difícil, mas agora nós temos um CAPES Print aprovado, onde todas as bolsas de PDSE estão ficando em balcão, porque o pessoal não está se candidatando. Então, agora está havendo uma reversão, tá, Wendel? As bolsas estão dentro da universidade, não vai mais para a CAPES, e toda a seleção é feita mesmo pela Pró-Reitoria da Rural. Então, tanto para os professores saírem para o exterior, como para os alunos saírem para o exterior. São cotas que já estão aprovadas durante 5 anos para a Rural, ela mesma que faz toda a parte de gerenciamento. Então, nós estamos num momento muito bom. Então, os alunos da Rural, tanto o Renorbio, da Biociência Animal, deveriam efetivamente usar essa prerrogativa de ter uma bolsa para ir para o exterior. Quer dizer, o Wendel é um exemplo disso. Quer dizer, ele não saiu com bolsa, mas ele pleiteou em um momento que não tinha essa possibilidade. Então, repensem o pessoal do doutorado, principalmente, porque o mestrado é muito pequeno, a bolsa não dá para ir para mestrado, mas nós estamos em duas pós-graduações que têm bolsas em excesso, porque todo o programa foi feito para privilegiar os alunos irem para fora, e está vendo que não está sendo preenchido essas bolsas. Nós já estamos, parece que é no 2º ano de CAPES Print, e são poucos alunos que estão pedindo para ir para o exterior. Então, eu acho que o Wendel, além de motivar vocês, ele também mostra que, independente de bolsa, ele conseguiu o que ele tinha objetivo da vida, de estar num grupo de excelência, estar trabalhando no que ele gosta, e continua contribuindo com o grupo onde ele foi formado. Isso é que é importante. Então, a gente não dispensou o filho científico, né? Ele ainda continua com a ligação, tá? Junto, colaborando com os artigos científicos e com o nosso grupo em geral. Então, por favor, o pessoal que está trabalhando com peptido, que é da área de alimentos, repensem em fazer um PDSE, um doutorado sanduíche na Alemanha. E eu queria agradecer a presença do professor Irapuã,
que é da chefe do Departamento de Fisiologia da UEPE, e também o professor Leucio, né? Que o professor Leucio também está aqui. Então, eu agradeço a presença deles. Nós estamos, durante essa pandemia, motivando o grupo com várias palestras, principalmente tentando fazer mais junto a colaboração com esses alunos que saíram do grupo, que estão agora em universidades no exterior, como o Wendel, como a Amanda, como Lorisa. Amanda e Lorisa estão nos Estados Unidos. Então, a gente está tentando, além de trazer também contribuições de professores que colaboram com o grupo. Então, eu quero agradecer muito e está aberto aqui para perguntas. Só uma correção na sua fala, professora, que a senhora falou que eu consegui chegar no grupo de excelência, mas eu já estava aí no Brasil, né? No grupo de excelência. Mas eu não... Wendel, isso aí você pode dar o depoimento se ajudou na tua entrada aí. Eu acho que deve ter ajudado alguma coisa, né? Na tua entrada aí, ter vindo do grupo da gente. E isso também me faz muito feliz, quando você comentou alguma coisa que o teu currículo, o grupo onde você estava inserido, contribuiu de uma certa maneira para a tua admissão. Isso aí só nos deixa lisonjeada. Professora, eu queria me inscrever rápido, queria falar rápido, né? Como a professora Tassiana também já comentou, o professor Romero, né? O Wendel, né? E o Wendel, eu aprendi algo que é sempre prestigiar quem merece prestígio, né? E o Wendel, logo quando a gente começou, né, prof, essa questão das reuniões, né? Eu fiz o convite ao Wendel, né? Porque eu sabia o quanto ele ia contribuir para o nosso grupo, né? Questão de conhecimento científico e também pela questão como pessoa, como cientista, né? O Wendel, eu acompanhei, né, a chegada de Wendel no Labtec Bio, né? E a defesa do mestrado, aquela correria dele tentar a bolsa, tudo isso já foi relatado, mas eu queria enfatizar que o Wendel, ele chegava no laboratório e ele não ficava fixado no projeto dele, né, Wendel? O Wendel, ele chegava, conversava com um, conversava com outro, né, e a importância de você fazer parcerias dentro do Labtec Bio, né, porque quando o Wendel foi entregar o currículo dele na Alemanha, não só tinha a publicação do projeto do mestrado dele, né? Existiam outras publicações. E não parou por aí, né, prof? Ele foi para a Alemanha, ele está na Alemanha, mas ele continua contribuindo com o nosso grupo, né? Eu costumo dizer, brincar com ele, que eu chamo ele de chefe, né? E eles sempre, como a professora Tassiana também falou, né? Ele sempre com essa humildade, com essa paciência, né? O Wendel, ele é assim, paciente mesmo. Sempre contribuiu com todos no grupo, sempre querendo ajudar, sempre tecendo comentários e críticas construtivas, né? Nos projetos e nas pesquisas dos colegas, né? Então, isso, Wendel, né? A sua posição, né? Esse aonde você chegou, eu acredito que é um momento de incentivo para os alunos, né? A começar também, para mim, como já doutora, né? Que também é um incentivo de nós irmos buscar isso, né? Os nossos objetivos, alcançar eles e para os alunos verem que tudo é possível, né, prof? Nós temos um grupo forte, como o Wendel falou, né? Ele já estava no laboratório de ponta aqui, né, no Brasil. E é verdade. Com certeza. E eu também concordo plenamente com você, viu, chefe? Porque... Mas, enfim, né, não vamos me deter nisso. E para os alunos entenderem que nós somos um grupo forte, né? Temos um laboratório de ponta, né? Temos a professora Ana Porto, que trabalha com diversas coisas, né? No laboratório, tem diferentes parcerias, né? Que pode contribuir, que pode agregar no currículo.
E como a professora Tassiana teceu muito bem nos seus comentários, né? Foi muito pertinente a questão do aluno buscar, né? Eu acredito que o grupo Ana Porto, né? A professora Ana Porto, ela dá todas as ferramentas, né? Para que vocês cheguem aonde o Wendel está, né? Num país totalmente diferente do Brasil. E o quanto o Wendel aprende e ainda repassa todo esse conhecimento para nós, né? Então, parabéns, viu, chefe? Muito obrigada por você dar esse período de tempo, que essa palestra, além de um conhecimento científico, seja uma guinada para muitos alunos aqui. Joanise, aqui eu tô num momento especial porque eu sou entrevistado, né? Então tá todo mundo prestando atenção no que eu estou falando, né? Mas aí quando terminar a entrevista aqui, eu fecho o laptop e volto para trabalhar no laboratório do mesmo jeito que vocês. Então não tem o momento especial vai acabar quando a reunião acabar. Quando acabar, eu volto para bota a bata e vou trabalhar e sofrer com os experimentos, né? Do mesmo jeito que qualquer um de vocês. Então, como eu falei, né? As condições são as mesmas, né? Como estou falando. As pessoas que trabalham aqui trabalham do mesmo jeito aí. Mas se eu botar um equipamento desse aí no Labtech Build de 3 milhões de euros, daqui a uns meses eu começo a ver as publicações na Nature, na Science, porque é investimento chegando para vocês. Então, o acesso à tecnologia também facilita as publicações de ponta, né? E eu acho que o fundamental que vocês comentaram, Tassiana e Joanice aí, a diferença para mim, também não sou diferente que ninguém, exceto porque eu sempre fui motivado e interessado em aprender as coisas novas e tá sempre em contato com aquilo que eu gostava da ciência, né? Então, por exemplo, eu participei do departamento de física, de biofísica, de fisioterapia, aí com vocês no PPGBA e biotecnologia em geral. Então, eu acho que eu sou interessado. Eu sei que tem muitas pessoas interessadas por aí. Outra diferença é que a gente muitas vezes é movido pelo medo, e o medo atrapalha você chegar a uma coisa. Então, eu, por exemplo, tinha muito medo de sair também, porque você não falar a sua língua e estar com pessoas que você considera serem de alto nível. No começo assusta um bocado, mas aí, se você consegue superar essa fase do medo e você chega num laboratório, no instituto aqui, você acaba com esses preconceitos que eu considero que sejam preconceitos. Você considerar que só porque está em outro país aquela pessoa é melhor, mais inteligente, ou aquele grupo é melhor que o seu. Então, talvez Tassiana e Joanice falou questão de modesto e humilde, mas eu acho que é porque eu já estou vendo do outro lado, né? Eu já assim, tentei baixar o nível em consideração da galera daqui, porque a gente brasileiro tem aquela cultura de achar que as coisas aqui da Europa e dos Estados Unidos são melhor que a gente. Então, se um investigador chega aí para visitar, automaticamente ele já é melhor que a gente. Então, eu também tinha esse preconceito e vim para cá com esse preconceito até que com o dia a dia você vê que as pessoas aqui são a mesma coisa, têm o mesmo nível de capacidade de crescer. A diferença não é de sua capacidade intelectual, de coisa. Eu falei aqui mais de 10 vezes. Se o investimento daqui passar para aí, você chega no mesmo resultado que estão aqui. Então, tem uma diferença de estrutura do país. Aqui é um país totalmente desenvolvido, você vê claramente a diferença em tudo. Então, o Brasil é um país que está em desenvolvimento, então, por isso, a realidade de vocês aí é diferente. Não impede que também o estudo, o livro, é uma coisa barata. E hoje em dia o acesso a papers, acesso ao conhecimento online, ele é de fácil acesso. Essas coisas aí vão nivelar vocês com qualquer outro. Se vocês têm conhecimento, gostam de buscar o conhecimento, e vocês leem bastante, são interessados, mesmo que você não tenha um instrumento de ponta, mas se você for para uma conferência, um
encontro internacional e vocês têm conhecimento, é interessado na sua área, você vai debater de frente com qualquer um, pode ter certeza. Não tem essa questão. Então, só para terminar, essa não é questão que eu continuo a mesma pessoa, simplesmente porque eu vejo a situação que é real e prefiro ser honesto para falar da realidade, né? Porque é o que eu fiz para mim mesmo aqui, né? Eu vi a realidade e tentei que eu não sou menor que ninguém, apesar de vir com esse preconceito, mas depois trabalhando e fazendo minhas coisas aqui, eu consigo não tenho mais que ter aquele preconceito em relação ao pessoal do exterior, né? Aqui eu sou brasileiro, mas também quem tem que estar lá na ponta com eles. Bem, eu só tenho a agradecer, Wendel, pela participação, né? Isso aqui, a cooperação não termina aqui, né? Apenas foi mais uma inserção do Wendel no grupo com essa palestra. E alguém tem mais alguma colocação? Senão nós já encerraremos a nossa tarde, já agradecendo a participação do professor Leucio, da UFPE, do professor Irapuã, da UPE. Com muito prazer de tê-los aqui no nosso encontro, né? Tem mais alguém que quer fazer alguma consideração? Aproveita que o Wendel deixou a tardezinha e começo da noite, foi? Aqui são 8 da noite, então aqui eu estou liberado já. Só estou para vocês disponível. Mais alguma colocação, minha gente? Curiosidade, pode ser curiosidade? Pode. Então, eu vou fazer minhas as palavras do Wagner. Ele colocou no chat. Como é que está a pandemia aí, Wendel? Como é que está funcionando esse esquema aí? Vocês estão com alguma restrição ou nem escuta falar nisso? Ou o coronavírus deu uma desviada e foi para outro canto, não ficou aí? Como é que está aí o negócio? Aqui está melhor. Eu comentei rapidinho com a professora Ana, logo que eu entrei, que aqui já está permitido, hoje, né? Foi o que eu falei para a professora Ana, grupos de 10 pessoas juntas. E já foi uma diferença grande em relação às medidas que eles fizeram, que chama lockdown, né? Eu acho que eu leio todo dia as notícias que vêm no Brasil e comparo muito com o que foi feito aqui, e aí também é outra coisa que você vê, como eu falei, né, o nível de estrutura, de organização do país é muito maior, não se discute, e como a população obedeceu a quarentena também é uma coisa que é impressionante, né? Assim, o nível de educação da população é visível, então todo mundo segue as regras rigidamente, e aí quando teve essa crise do corona e anunciaram que era para ficar em casa, você não via nem os gatos e passarinho nas ruas, então todo mundo ficou em casa, e passou umas 2, 3 semanas, então quando o nível de infecção caiu, a taxa de 300, no país inteiro, 300 contaminações por dia, aí eles começaram a abrir mais, então permitiram, no começo, estava proibido qualquer contato social e em grupos nas ruas, depois dessas 3 semanas liberaram 3 pessoas, depois foram abrindo aos pouquinhos, então hoje em dia, a partir de hoje, eu acho que a vida está voltando cada vez mais normal, que até alguns pequenos grupos de 10 pessoas está permitido, e agora sim, eles estão abrindo o isolamento, mas agora com as medidas de higiene, né? Máscara, se sair do supermercado, tem gente fiscalizando se você está com luva, se você higieniza toda com a máscara, que é o vírus, aquele negócio, o vírus não vai desaparecer, até que saia a vacina, não tem como fazer ele sumir do país, porque sempre vai ter infectado que vem de fora, mas manter o nível de infecção, um nível baixíssimo, para que não evitar que haja superlotação no sistema de saúde e também que não afete tanto os idosos, né? A faixa que é mais de risco. Eu acho que, se você olhar direitinho, a Alemanha foi um dos países mais elogiados no sentido. Então, aqui funcionou o isolamento com as práticas de higiene. Acho que no total teve 8 mil mortos em relação ao Brasil, que já está lá com mais de 40 mil, acho. Então,
Muito bem, porque eu não estava logo no início, né? Eu não peguei o seu comentário sobre a pandemia. E como o Wagner colocou, eu disse, eu vou aproveitar, vou perguntar. Pronto, mas é ótimo. Obrigada pelas palavras aí. Acabei, viu, professora? Ok, mais alguém? Wendel, só reforçando a ti, se o teu supervisor é receptivo de a gente mandar alunos para ir com Bolsa do Brasil. O professor aqui, ele é famoso aqui na Química, porque ele realmente, como eu falei, ele é muito ativo e ele é muito interessado em projeto e dinheiro, né? Investimento. Ele é um dos melhores aqui para fazer negócio. Agora ele tá sempre viajando nos Estados Unidos, China, para fazer encontros com... Agora, para ele, a questão fundamental é o dinheiro. Eu, a questão física do laboratório, não sei se é um problema, mas se um aluno tiver uma bolsa, tiver um projeto bom, que o agrade, e para ele acho que é importante a comunicação, se o aluno fala, assim, tem influência em inglês, pode apresentar, eu acho que é bem tranquilo, eu acho que não tem problema. É mandar a proposta, você mandando o financiamento, sendo que tem o período de bolsa, e eu acho que ele vai aceitar sim, acho que não tem problema não. Eu acho que o primeiro passo seria a gente organizar uma missão científica aí pelo print, porque aí ele conheceria as pessoas, né, os professores. E um segundo passo seria já ver, conversando com ele, ver a questão de ele receber alunos pelo print. Não é? Acho que Como eu nesse falei, caminho a gente conheceria ele, a estrutura, as linhas de pesquisa dele, e aí poderia conversar a possibilidade de enviar alunos dentro do interesse dele, porque eu não sei se acontece aí, Wendel, por exemplo, na Itália. Na Itália, o Atílio, que é o nosso colaborador, ele diz, olha, eu recebo os alunos, mas eu também tenho meus projetos com a indústria, então os alunos também vão ter que se inteirar e participar dos projetos com a indústria também. Então, isso aí acontece muito quando a gente manda aluno para um laboratório que tem essa interação com a empresa, porque além do aluno fazer a parte dele, que é acadêmica, ele também participa da parte com a empresa, entendeu? Que aí que está o ganho para o aluno, entendeu? Porque ele diz, olha, quem mantém meu laboratório são minhas conexões com a empresa, então eu também tenho que ter essa contrapartida de ter mão de obra que também desenvolva algum dos projetos que eu tenho com a empresa. Então, eu já estou acostumada a esse tipo de coisa. Não sei se aí também acontece com ele, Wendel. Eu acho que aqui tem uma diferença, outra diferença que eu também não falei durante a palestra, que é o setor industrial, e na Alemanha é um dos maiores da Europa inteiro, se não for o maior, né? E mesmo em relação à Itália, a Itália é baixíssima em relação à indústria, o setor secundário na Alemanha é muito forte. Então, os laboratórios, o setor de pesquisa está diretamente ligado ao sistema industrial. Então, tem projetos e pesquisas que são financiados pela indústria. O meu projeto, por exemplo, eu estou sendo pago pelo um grupo associado de indústrias de vinho. O último encontro que a gente teve tinha 30 companhias de vinho aqui. Então, eles têm um dinheiro de sobra que é para financiar a pesquisa, para ter o retorno e melhorar, e utilizar patentes, alguma coisa, e melhorar o produto deles. Então, é aquele negócio, você tem que se adaptar à realidade, porque no Brasil a gente tem mais a pesquisa financiada pelo Instituto de Fomento à Pesquisa do governo do que da indústria, que é menor, com certeza no Brasil ainda é menor que aqui, mas aí muitos projetos têm os financiados pelo governo aqui, mas também tem muitos projetos que são financiados pela indústria. Os empresários pagam para a gente desenvolver alguma coisa no laboratório e devolver para eles. E aí o aluno tem que se adaptar a essa realidade, que ele está sempre fazendo essa interação pesquisa-aplicação, né, em indústria. E tem que ter um produto que seja rentável depois. É interessante. Então, Isso eu acho muito. Isso seria o ideal, que nós já começássemos a ter essa visão aqui, que são poucos no Brasil que têm essa visão aí, de ter a empresa dentro do laboratório, porque facilitaria muito, muito. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Ninguém? Então,
Wendel, muito obrigada, tá? Desejar a todos que amanhã aqui no Brasil é dia de Santo Antônio, né? Então, nós não vamos ter forró, mas desejo um bom dia de Santo Antônio, que consigam comer muita comida de milho, né? E dar saúde a todos, minha gente. Obrigada, Wendel. Obrigado, eu agradeço no final agora o convite que foi feito por vocês e dizer que agradecer o convite e agradecer também pela minha participação aí, né? Que foi fundamental para a minha carreira. E pronto, a gente sempre mantém contato, eu sempre contato, vocês têm meus contatos, se precisarem de qualquer coisa, pode dar um toque, como o Joanice fala. E eu acho diga que, aí, se você me permite, Wendel, quando a gente tiver reuniões de grupo e puder a gente agendar contigo para a gente discutir, que a gente tem um grupo só trabalhando com peptídeos, né? E aí você, com sua visão, e ter participado dessas reuniões, para a gente seria muito bom. Se a gente conseguia agendar contigo a reunião, já que a gente vai estar, mesmo quando voltar, mas a gente está com todas essas ferramentas online disponíveis, e que a gente pode estreitar mais a nossa colaboração. Isso, eu acho que eu estou sempre em contato com Tiago, Romero. Então, no futuro, quando você tiver uma reunião, acho que dá para organizar outra vez com a Joanice, se eu tiver outro tópico que eu acho que seja interessante para mostrar para vocês, para a gente discutir alguma coisa nova, eu dou uma conversa com a Joanice e a gente pode marcar outro encontro com todo o grupo, um grupo menor e discutir. Também quero ver o que vocês estão fazendo. Wagner, só está lembrando para você colocar na sua agenda que em novembro temos nosso evento e você participará remotamente do evento. O Wagner já está colocando aqui no chat. Tá bom, obrigado, Wagner, pelo convite. Um abraço, minha gente. Saúde. Tchau, vocês todos. Tchau, tchau, tchau.